Bendito seja o Senhor pelo dom da vida, pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos em nome dEle, por causa dEle, ministrando a palavra que é dEle, a igreja que é dEle. Amém? Semana passada nós falamos um pouco sobre a igreja dos últimos tempos, a igreja de Laodiceia. Comentamos rapidamente sobre as 7 igrejas que são descritas no Apocalipse. Sendo uma delas a igreja de Éfeso, a igreja que o Senhor olha e diz que ela abandonou o primeiro amor, e que ela precisa voltar ao princípio. E sempre que nós estamos em algum momento da nossa vida, um tanto quanto perdidos, nós precisamos olhar para trás e voltar ao princípio, voltar ao lugar onde nós caímos. Porque na nossa vida nós temos muitas fases, A nossa vida parece um jogo de videogame, tem muitas fases. Tem fases que são mais fáceis, são mais tranquilas e a gente acha que pode tudo e todas as coisas. E até que nós começamos a enfrentar algumas dificuldades, algumas lutas e problemas que parecem ser muito maiores do que a nossa capacidade de vencê-los. Mas cada dificuldade, cada luta, cada problema, ela existe para moldar quem nós somos, para formar a nossa identidade, para nos fortalecer e nos levar a um amadurecimento na caminhada cristã. E é importante, são importantes as decisões que nós tomamos em cada fase da nossa vida. A forma como nós tomamos a decisão e a decisão tomada são extremamente importantes. Por isso, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que é um chamado aos abençoadores. Um chamado aos abençoadores. E para que nós possamos compreender isso, nós precisamos voltar ao início. Porque falamos da igreja dos últimos tempos, dentre as quais uma delas o Senhor Jesus falou que perdeu o primeiro amor, que abandonou, que caiu e precisa voltar ao princípio. E para voltar ao princípio, nós temos que voltar ao começo. Então vamos voltar ao Gênesis. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis no capítulo 12, onde nós vamos falar um pouquinho só sobre a vida de Abrão, o início da vida de Abrão. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler 3 versículos. Gênesis 12, do 1 ao 3. E vamos refletir um pouquinho sobre o início da vida desse homem, porque a palavra do Senhor nos diz assim, olha, o Senhor tinha dito a Abrão, deixe a sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A partir da vida deste homem chamado Abrão, nós vemos que, como falamos, a nossa vida ela é dividida em fases. A vida de Abraão nós podemos dividi-la em 4 grandes fases. Do capítulo 12 ao 14, nós vemos um período em que o Abrão ele tem um chamado, uma convocação de Deus, e ele passa por uma mudança territorial, ele vai para a terra de Canaã. Depois do verso 15 ao 16, nós vemos ali uma promessa de um herdeiro e a conclusão de uma aliança que Deus faz. Do verso 17 ao 21, nós vemos o Abrão mudando de nome para Abraão. E também ali nós temos o início da circuncisão, que é o sinal da aliança de Deus com os irmãos, com os irmãos israelitas, a partir de Abraão. E do capítulo 22 até o 25, verso 11, nós vemos Abrão passando por uma grande provação. E a partir dessa grande provação,
ele passa por um aprimoramento da sua fé, um amadurecimento, as arestas são tiradas e um aprofundamento da fé desse homem com Deus. São fases que nós olhamos por cima, né, na vida de Abraão, e nós podemos dividi-la em 4 grandes blocos, 4 grandes fases. E isso faz muita diferença na nossa vida, porque quando observamos essas 4 grandes fases, nós vemos que em cada uma delas Abraão teve que tomar decisões. E foram essas decisões que direcionaram a caminhada dele. E para nós, por que uma decisão ela é importante? Porque as decisões mais importantes das nossas vidas são também as decisões mais difíceis que nós tomamos. E são essas decisões que vão moldar a nossa identidade, moldar o nosso caráter. Decisões difíceis são importantes para nós. Quando você decidiu se casar, era uma decisão importante que você tinha que tomar, mas não era uma decisão fácil, porque ia mudar tudo. Ficar ou sair de um trabalho é uma decisão difícil, porque vai mexer com toda a sua estrutura familiar, financeira. Ter ou não ter um filho é outra decisão difícil que precisa ser pensada, orada. Não são decisões fáceis. Ficar ou sair de uma igreja é uma decisão extremamente difícil. Ser igreja, entregar a sua vida para Jesus, é uma decisão difícil também que nós tomamos. Porque até então nós não sabemos quem Jesus é. Até então vivemos uma vida em que nós tomamos as nossas decisões, vamos para onde nós queremos e fazemos aquilo que é desejo do nosso coração, até que somos confrontados com Jesus. E aí nós temos que tomar uma decisão, por segui-lo ou continuar vivendo da nossa forma, do nosso jeito. Por isso essas decisões são importantes. Quando olhamos essas fases da vida de Abraão, eu acho que a decisão difícil que ele tomou foram pelo menos 2 aqui, muito complicadas. Essa primeira que nós encontramos aqui, nesses 3 versos, e a decisão quando ele recebe a bênção. E o Senhor pede essa bênção de volta. Ele não tinha herdeiro, e quando ele recebe esse herdeiro, já há algum tempo acostumado, vivendo com aquele herdeiro, o menino gera um adolescente, Deus prova ele. Será que o seu coração está na bênção que eu te dei? Ou o seu coração está em mim, Abraão? E aí o Senhor pede Isaac de volta. É uma decisão extremamente difícil. Eu fico imaginando o Abraão saindo de casa de madrugada com o menino e alguns servos, um jumento e algumas lenhas para queimar o altar. A mulher dele não sabia. Imagina o caos que ia ser em casa ele voltar sem o filho. Um menino que demorou 100 anos para nascer. Depois que recebe o menino, adolescente, o pai some com o moleque de madrugada e volta sem o menino. E a mãe pergunta: cadê o menino? Queimei lá em cima para o Senhor, no altar. Mas era uma decisão que ele tinha que tomar com Deus. Era ele e Deus. E assim é a nossa vida. Nós também tomamos decisões difíceis e importantes em determinados momentos da nossa vida. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão, que somos provados aí, né? Passamos por essa grande provação, daí em diante é um aprimoramento do nosso relacionamento com Deus, um aprimoramento da nossa fé. Mas até isso chegar, tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. E no meio do caminho, às vezes, a gente se perde. A gente se desvia, a gente toma uma decisão errada e começa a andar por caminhos que não eram os caminhos que Deus preparou para nós. Por isso que quando a gente olha a vida do Abraão, ou Abrão, nesse início, né? É importante essa decisão que ele toma no começo, porque é essa decisão que vai traçar criar uma trajetória de caminhada dele com Deus em toda a sua vida.
E se ele sair dessa trajetória, ele vai se parecer com a igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, que saiu do caminho que estava traçado para ela e começa a fazer as coisas no automático. Já não faz mais as coisas por amor, por dedicação, com fervor no coração. Faz porque tem que fazer para cumprir um calendário religioso, uma questão religiosa formal, mas não é algo feito de coração, de alma. Então, quando olhamos aqui o Abrão, nós observamos que o início da sua vida, nós identificamos 3 coisas na vida dele, e que são 3 coisas que nós podemos identificar na nossa própria vida. 3 coisas, irmãos. A primeira delas é um chamado. A primeira coisa que acontece, que é um divisor de águas na nossa existência, é o chamado de Deus para nós. E atender o chamado de Deus é uma coisa difícil, complicada. Porque quando o Senhor... Você já parou para pensar que as pessoas têm muita dificuldade para responder positivamente ao chamado de Deus? Por que será que isso acontece? Quando Deus nos chama, nós já começamos, Senhor, peraí, o Senhor está me chamando, mas qual o motivo? Por que eu? Por que o Senhor está me chamando? Para que o Senhor está me chamando? Para onde o Senhor quer que eu vá? Me passa um mapa com a rota direitinho, com as curvas à direita, à esquerda, quando eu tenho que ir reto, quando eu tenho que fazer algum retorno, aonde que estão os buracos nessa estrada, aonde que eu tenho que parar para descansar, qual decisão que eu tenho que tomar para não tomar uma decisão errada, quais garantias o Senhor me dá de que eu vou chegar no lugar aonde o Senhor está falando que eu tenho que ir, e o Senhor tem que me dizer para onde que é, porque eu também preciso saber, né? Eu tenho que saber para onde eu vou, eu tenho que ter um mapa direitinho, eu tenho que ter suprimentos, o Senhor vai também dar suprimentos para que eu possa chegar bem ao lugar de destino, né? A gente começa a colocar um monte de condição para Deus quando Ele nos chama. E aí se torna difícil responder positivamente ao chamado de Deus. Porque nós queremos segurança, estabilidade, certezas para dizer sim para Jesus. Só que quando o Senhor Deus, Ele nos chama, Ele não dá um itinerário para a gente. Ele muitas vezes não nos dá uma certeza, uma garantia, né, de que, olha, tal. Pelo menos no início do chamado, a gente nunca tem essa certeza ou essa garantia, ou a gente não sabe o caminho por onde a gente vai andar. Tá bom, agora eu aceitei Jesus, e como é que vai ser essa vida agora? O que eu tenho que fazer? Como é que eu sei que eu sou crente? Como é que eu sei que eu sirvo a Jesus? Como é que eu sei que eu não vou mais falar um palavrão, como eu falava antes? Como é que eu sei que eu não vou mais querer tirar vantagem em todas as coisas como eu vivia? Não tem essa garantia de bate e pronto. Primeiro você tem um chamado. E a forma como você vai responder ao chamado vai dizer muito sobre quem você é e sobre aquilo que você almeja, sobre aquilo que você deseja, sobre o seu relacionamento que vai ser construído com esse Deus. Sabemos que todo chamado ele implica uma decisão. Você não é obrigado a dizer sim quando você é chamado por Deus. Deus não obriga ninguém a nada. Ele te dá uma escolha. Você tem que tomar essa decisão, se você quer ou não segui-lo. E é essa decisão que vai traçar uma linha na sua caminhada. Quando Abraão recebe o chamado de Deus, esse chamado vai implicar em pelo menos 3 coisas na vida do Abraão: deixar a terra natal, deixar os familiares e os parentes e deixar a certeza que ele tinha. Como que é isso para nós?
Deixar a terra natal. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para sair da zona de comodismo, da zona de conforto, para uma zona de confronto, para um momento de transformação. Deixa a tua terra natal, sai da sua terra natal, sai do seu lugar de comodismo. Você está acomodado, você está confortável no lugar onde você está. O Senhor está te chamando para sair deste lugar e ir para uma zona de confronto, aonde você vai ser testado, aonde os seus limites vão ser testados, aonde você vai ser confrontado com quem você realmente é e a quem Deus espera que você seja. Ele diz: olha, sai do meio dos seus familiares, sai do meio dos seus parentes. O que Ele está dizendo para mim e para você? Você está seguro? Você está num lugar de conforto, de comodismo, de segurança? Sai do lugar de segurança e vai aprender a viver na dependência do Senhor. Para de depender da sua família e passe a depender do Senhor. Aonde está a sua dependência? Ela está na tua família? Dependa do Senhor. Está na força do seu braço? Dependa do Senhor. Está no seu trabalho? Dependa do Senhor. Está nos seus estudos, nos seus contatos, na sua conta bancária? Dependa do Senhor. Não coloque a sua esperança ou a sua segurança nestas coisas ou nas pessoas, mas no Senhor. Sai do lugar que você tem certeza que tudo acontece do jeitinho que você programou, que está tudo bonitinho, que está tudo redondinho. O Senhor te chama para viver pela fé. Eu vou te mostrar o lugar. Você não sabe para onde eu quero te levar, mas eu vou revelar o lugar à medida que você viver pela fé. À medida que você se lançar no Senhor, o Senhor vai revelando os propósitos, os planos e a trajetória dele para a sua vida. Esse é o convite do Senhor para nós. À medida que Abraão saiu da terra onde ele estava e foi para a terra prometida, para Canaã, essa certeza de que ele iria chegar à terra prometida era algo progressivo, algo que iria acontecer à medida que ele tomasse uma decisão por seguir, por obedecer aquele mandamento daquele Deus que ele não conhecia, para ir para um lugar que esse Deus que ele não conhecia tinha mandado e que esse Deus haveria de revelar para ele. A chegada na terra prometida era progressiva, ela ia depender do caminho. Por isso que muitas vezes nós precisamos tomar cuidado, porque a gente vive uma vida esperando algo no final e não toma cuidado com a nossa caminhada. A caminhada para a terra prometida, para o lugar de conforto, para o lugar de consolo, para o lugar de refrigério, para o lugar onde as nossas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor, ela começa aqui com Abraão, com a resposta de Abraão a esse chamado que Deus deu a ele. E não para por aí, esse chamado ele vai continuar muitos e muitos anos depois, quando Deus tira do Egito o povo, os hebreus, para conduzi-los no deserto até a terra prometida. E o detalhe é que ninguém que saiu do Egito chegou na terra prometida, porque eles saíram da terra prometida com a promessa de que o Senhor haveria de conduzi-los, mas a chegada a esse lugar estava condicionado à caminhada, a forma como nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus na caminhada. Por isso tem aquele louvor que diz que a felicidade está no caminho. Aproveite cada momento que você tem, ainda mais se você tiver o que compartilhar com alguém, porque o tempo não espera ninguém, né? Muitas vezes a gente fica esperando, né? A gente vai numa certeza que, olha, eu venho para a igreja para ser salvo, para morar no céu com Deus.
Mas se você acha que para morar com Deus no céu é só vir à igreja, é só participar de estudos, de programações religiosas, desculpa. Você vai morrer no deserto e não vai chegar na terra prometida. Porque naquele grande dia, o Senhor muitas vezes vai dizer para alguns, né? Olha, eu não te conheço, nunca te vi, você nunca esteve comigo. Mas Senhor, eu fui em todos os cultos. Eu não faltei na reunião de oração. Eu dava estudo bíblico. Eu pregava, eu cantava, eu expulsava demônios, eu fazia. Tá bom, mas você fazia em seu nome, não no meu. Você fazia para ser famoso e alcançar glórias, e não para glorificar o meu nome. Então, para longe de mim, porque eu não te conheço. Viveu uma vida toda esperando o fim, e se dá bem no final, mas esqueceu da motivação pela qual ela fazia essas coisas. Assim também foi a promessa. Olha, eu vou te levar para uma terra prometida, para uma terra boa e tudo mais. Mas isso está condicionado à sua decisão, à forma como nós vamos nos relacionar na caminhada. Muitos de nós perdemos a bênção de Deus, porque abandonamos Deus no meio do caminho e nos apegamos única e exclusivamente às bênçãos de Deus e à esperança de sermos salvos no fim de tudo, mas não vivemos uma vida de intimidade com Ele. E isso é difícil. Essa trajetória é aquela que vai realmente mostrar quem nós somos com Deus e quem nós somos sem Deus. Como que é o nosso dia a dia com Ele? Abraão recebeu não apenas um chamado, mas Abraão, quando ele recebe esse chamado de um Deus que ele não conhece, de que ninguém nunca ouviu falar, ele também recebe mandamentos desse Deus. Mas esse Deus também faz uma promessa para Abraão. Aí no verso 2, até o verso 3, na parte A, são as promessas de Deus para Abraão. O Senhor começa falando para ele, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Esse Deus que nós servimos, irmãos, como nós já falamos, Ele é um Deus generoso que abençoa generosamente aqueles que respondem positivamente ao seu chamado. Aqueles que respondem com obediência, com dedicação, com coração ao chamado do Senhor, que é generoso, Ele abençoa generosamente essas pessoas. E o Senhor diz, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. E o que implica ser uma grande nação? O que faz parte de uma grande nação? Descendência. Para você ser uma grande nação, para existir uma grande nação a partir de você, precisa ter descendência. E Deus abençoou a vida de Abraão com descendência. Ismael, Isaque, que é o filho da promessa, né? O Isaque é o filho da promessa. O Ismael é o filho daquele caminho que Abraão resolveu tomar junto com a sua esposa para tentar ajudar a Deus, para tentar antecipar a bênção de Deus na sua vida. E nós fazemos isso. Nós muitas vezes não estamos dispostos a esperar o tempo de Deus na nossa vida. Não estamos dispostos a esperar que a bênção de Deus chegue no tempo certo, do jeito certo, e aí a gente resolve pegar um atalho, porque Deus está demorando muito. Então vamos tentar ajudar Deus? E a gente se esquece que quando nós somos chamados para seguir ao Senhor, quem segue anda atrás, não anda do lado e não anda na frente daquele que está conduzindo. Quem vai seguir anda atrás. E quando Abraão resolveu dar um passo à frente do Senhor, ele se desviou do caminho. E aí surgiu Ismael. Teve uma grande descendência e tem até hoje, sim, assim como Isaque, que é o filho da promessa, e a promessa levou pelo menos aí 25 anos para se cumprir na vida de Abraão. Ele não sabia o tempo que essa promessa ia se cumprir, como eu e você também não sabemos.
Mas nós precisamos confiar em Deus, que o tempo de Deus ele é bom, perfeito e agradável para nós. Uma nação requer também território. E o Senhor abençoou Abraão com território, com a terra de Canaã e muitas terras. Tem também a questão da lei. Para que se tenha uma nação, você precisa ter lei, para manter a ordem. E o Senhor deu os 10 mandamentos. Até aqui, nós vemos em Josué. Outra coisa que aparece, que precisa ter para uma nação, um rei. O povo já tinha um rei, mas não reconhecia Deus como rei. Eles queriam ver, queriam tocar. Então Deus permitiu. A partir de Juízes, nós vemos, o estabelecimento de juízes, homens para fazer estabelecer a lei. E no livro de Samuel nós vemos o estabelecimento dos reis. Deus prometeu e Deus foi cumprindo cada uma das promessas no tempo devido. Abraão viu todas essas promessas se cumprirem, fisicamente vivo aqui nesta terra, não. Mas ele estava com o Senhor vendo essas promessas se cumprirem. Outra promessa que o Senhor fez a ele foi: eu o abençoarei. Eu vou te abençoar. Eu, Deus, estou dizendo que eu vou te abençoar. Se você me obedecer, se você responder ao chamado, eu, Deus, irei te abençoar. E nós limitamos o abençoar de Deus a apenas coisas financeiras. Se eu tenho dinheiro, eu sou abençoado por Deus. Se eu não tenho, eu não sou abençoado por Deus. Que Deus mamon que você serve, se você diminui a bênção de Deus simplesmente a coisas financeiras. Quando Deus fala que vai nos abençoar ou vai abençoar alguém, o financeiro é apenas uma parte. Quando Deus fala de bênção, irmãos, Ele está falando de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, de bons relacionamentos, de relacionamentos profundos, verdadeiros, transformadores. Ele está falando de cuidado, Ele está falando de curas que podem vir à sua vida. Ele está falando de um relacionamento com Ele, com o seu corpo, de uma vida sendo conduzido pelo direcionamento do Espírito Santo. E as bênçãos financeiras são apenas consequências, irmãos, de uma vida com Deus. E a gente acha que ser abençoado é ter do bom e do melhor. Não, irmão. Ser abençoado por Deus é você ter as suas necessidades supridas pelo Senhor. Talvez você não esteja comendo filé mignon, não esteja viajando para o exterior, não esteja morando numa mansão e andando num carro de última geração. Mas eu creio que você tem pernas fortes para caminhar. Eu creio que não falta o alimento na sua casa. Eu creio que não faltam sorrisos nos relacionamentos que você tem com a sua família, com a sua igreja, com as pessoas com quem você se relaciona. Tudo isso é bênção de Deus, irmãos. E às vezes a gente fica olhando para o vizinho, porque o vizinho está fazendo, está acontecendo, está conquistando, está possuindo. E a gente fala que a grama do vizinho parece ser mais verde, né? Só que muitas vezes a grama do vizinho é artificial. E uma grama artificial não alimenta ninguém. Uma grama artificial, ela não tem raízes. Uma grama artificial, ela não cresce, ela não floresce. É algo que está ali. Precisa só ser lavado e tirado do pó. Mas não tem vida. Tornarei o seu nome grande, ou em algumas traduções, seu nome vai ser famoso. Se você voltar um capítulo, o capítulo anterior, que é o capítulo 11 de Gênesis, vai estar falando da Torre de Babel.
A Torre de Babel, o objetivo dos construtores da Torre de Babel era que seu nome fosse famoso, que seu nome fosse grande na história, no mundo. E eles não conseguiram, porque estavam fazendo isso apoiados no seu próprio entendimento, na força do seu braço, e foram espalhados pelo mundo. Abraão não queria ser famoso, ele não tinha intenção nenhuma de ser famoso, ou de ter o nome dele grande. Os deuses antigos, os gregos, os deuses gregos, eles tinham esse anseio, Aquiles, Hércules e tantos outros nomes de deuses gregos da história, da mitologia grega, todos eles queriam que o nome deles se tornasse grande, que todas as gerações futuras se lembrassem de quem foi Aquiles, quem foi Hércules, quem foi blá blá blá. Abraão não tinha esse interesse, ele não tinha esse objetivo. Assim como todo aquele que serve ao Senhor também não tem esse objetivo. O próprio Cristo não tinha esse objetivo. Se você ler lá o capítulo 7 de João, os irmãos de Jesus falam assim: olha, se você quer ser grande, quer ser famoso, quer ser conhecido, você precisa ir lá na festa das cabanas e fazer um milagre para todo mundo ver. Você precisa se mostrar, você precisa, Jesus falou: não, esse aí não é o meu objetivo não, vocês podem ir porque eu não vou. E aí a palavra continua dizendo que depois Jesus foi, mas ele foi em secreto, porque ele não tinha objetivo de aparecer, ele não queria fama, não queria nada, ele só queria ser uma bênção. E aqui o Senhor sabia que Abraão não tinha esse interesse de ser grande, de ter o nome grande, então o Senhor derrama graça sobre a vida de Abraão. E se você pegar Abraão, Moisés, Davi, são os 3 grandes nomes do Antigo Testamento e da história do cristianismo. Acima desses nomes, só o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele está acima de todo e qualquer nome. Esse é o nome mais famoso, o nome maior, o grande nome que vale realmente que nós possamos nos apoiar. Mas esses homens, Abraão, Moisés, Davi, foram grandes homens no reino de Deus, porque viveram uma vida de obediência, de dedicação, de entrega a Deus. E aí o Senhor vai falar que Ele vai abençoar aqueles que nos abençoarem e vai amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoarem. Eu vou abençoar aquele que te abençoar. As pessoas que caminham com você são pessoas que vão poder desfrutar das bênçãos que Deus lança sobre a sua vida. Porque Deus não falou que Ele vai abençoar o Abraão? Quem andar com Abraão vai receber as bênçãos que Abraão recebeu, vai desfrutar dessas bênçãos. E aí Ele também diz que aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. O nosso Deus, Ele é um Deus que quer abençoar as pessoas. Se você pegar, eu amaldiçoarei, ou vou amaldiçoar, o original dela quer dizer, eu vou enfraquecer aqueles que te desprezarem. Quando ele diz, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, as pessoas que te amaldiçoarem, Abraão, eu vou enfraquecer essas pessoas, essas nações. E o que ele quer dizer com esse amaldiçoar Abraão? Aqueles que desprezarem Abraão, aqueles que fizerem pouco caso de Abraão, aqueles que depreciarem Abraão e o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, essas pessoas serão enfraquecidas pelo Senhor. Então Abraão, quando ele recebe um chamado, ele recebe uma promessa, ou algumas promessas aqui, e todo aquele que recebe um chamado e que recebe promessas, também recebe uma responsabilidade. Já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E com Abraão não foi diferente. O Senhor não falou para ele, olha, eu vou te abençoar. E esta bênção, ela não está limitada a Israel. Essa bênção é estendida para todo aquele que crer em Jesus.
Todos nós recebemos um chamado. Todos nós recebemos promessas. E todos nós recebemos responsabilidades. A primeira estratégia de Deus, irmãos, para alcançar o mundo, não foi criar evangelizadores, criar pessoas que pregam a palavra, criar pessoas que dão ensino. Não, a primeira estratégia de Deus para alcançar o mundo foi ser uma bênção. Deus abençoou um para que esse fosse bênção na vida de outros. A bênção de Deus que você recebe, que nós recebemos, não é para a gente acumular e depois olhar e falar assim, nossa, como eu sou abençoado. Não, irmão. As bênçãos que você recebe são bênçãos para ser compartilhadas. As bênçãos de Deus na nossa vida são bênçãos para ser compartilhadas. Deus te torna uma bênção para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Para que você seja uma bênção na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Deus faz de você uma bênção para que você seja uma bênção lá no seu trabalho, na escola, no açougue, no mercado, onde quer que você esteja. Deus te faz uma bênção para que nesses lugares você seja uma bênção. Não é simplesmente para você acumular coisas. A palavra do Senhor lá em João, no capítulo 7, verso 38 e 39, o Senhor Jesus diz, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Se você crer no Senhor, Abraão não é chamado de o pai da fé porque ele creu no Senhor. Se você crer no Senhor, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Você vai receber do Espírito Santo e você vai transbordar do Espírito Santo. A coisa mais importante, o mais importante da nossa vida, irmãos, é sermos cheios do Espírito Santo. Não é ter um carro de luxo, uma casa de luxo, fazer viagens, ter uma conta bancária gorda, não. A coisa mais importante das nossas vidas é sermos cheios do Espírito Santo. Porque essa é a marca de Deus para o cristão. Um verdadeiro cristão é alguém que vive cheio do Espírito Santo e que transborda desse Espírito Santo na vida de outras pessoas. Foi feito, irmãos, eu estava lendo essa semana um livro que eles falavam de uma tese de mestrado que foi feito na Tailândia por um missionário. Esse missionário separou 2 grupos de cristãos. E ele disse que esses cristãos seriam os convertedores e os abençoadores. Os convertedores, a mentalidade dessas pessoas era a mentalidade de que nós temos que pregar a palavra, ensinar, evangelizar e ganhar almas para Jesus. Esses eram os convertedores. E os abençoadores, a mentalidade deles era: eu preciso ser uma bênção na vida das pessoas que Deus colocar no meu caminho. Eu preciso ser uma bênção aonde o Senhor me colocar. E esses 2 grupos foram para a Tailândia e passaram 2 anos vivendo cada um numa cidade próxima ali. Depois de 2 anos, o grupo dos convertedores não fez diferença nenhuma na cidade onde eles estavam. Eles pregavam todos os dias, eles evangelizavam, eles davam um ensino bíblico e o objetivo deles era ganhar almas para Deus. Depois de 2 anos, só uma pessoa havia se convertido naquela cidade. E a cidade em si continuava igual, não tinha mudado muita coisa. Já no grupo dos abençoadores, depois de 2 anos, famílias haviam sido restauradas. Pessoas estavam fortalecidas espiritualmente. O relacionamento entre as pessoas daquela cidade tinha melhorado, porque as barreiras que existiam, por exemplo, entre os vizinhos tinham caído,
porque eles faziam encontros ali nos lares, eles compartilhavam da palavra, das bênçãos de Deus na vida deles, eles ouviam a história daquelas pessoas, eles oravam por aquelas pessoas, eles serviam aquelas pessoas e eles compartilhavam das suas próprias experiências, da sua própria vida com aquelas pessoas. Eles eram uma bênção no lugar onde eles estavam. Depois de 2 anos, essa cidade nem parecia a cidade na qual eles chegaram. Todas as pessoas daquela cidade se relacionavam. As famílias estavam sendo restauradas. A questão financeira estava aumentando. A renda familiar daquelas famílias tinha aumentado, porque muitos voltaram a estudar, ou começaram a ajudar uns aos outros. Quem tinha necessidade, eles ajudavam, compartilhando as bênçãos que eles estavam recebendo de Deus. E depois de 2 anos, 38 pessoas entregaram as suas vidas para o Senhor. Essa é a diferença de uma igreja que tem uma mentalidade convertedora para uma igreja que tem uma mentalidade abençoadora. O Senhor não te chamou para ser um convertedor de gente. O Senhor te chamou para ser uma bênção na vida de pessoas. A igreja não está para salvar almas, a igreja está para alcançar pessoas, para reconciliar pessoas com o seu Criador. E por isso nós precisamos refletir nas nossas vidas. E aqui, depois de tudo que nós compartilhamos, eu quero que você reflita, na vida de Abraão e na sua própria vida. Olhando para Abraão, nós vemos um homem que creu num Deus que ele nunca viu, que obedeceu a mandamentos sem garantia nenhuma e foi viver como estrangeiro numa terra que ele nem sabia onde era ainda. Isso mudou toda a caminhada, toda a vida de Abraão. E aí a gente precisa fazer perguntas para nós mesmos sobre a nossa própria vida. Quais decisões que você tem tomado ultimamente que tem refletido o teu relacionamento com Deus? Essas decisões que você tem tomado ultimamente, elas estão te fazendo mais parecidas com Deus ou mais parecidas com o mundo? Essas decisões que você tem tomado ultimamente, elas têm te aproximado mais do Senhor ou têm te afastado mais dele? Essas decisões têm te feito parecer mais com a igreja de Cristo ou têm feito você se parecer mais com a igreja institucional, religiosa? Essa é uma primeira pergunta que eu gostaria que você fizesse para você mesmo. A segunda pergunta que eu gostaria que você refletisse: você tem conhecimento das promessas de Deus para você e para a sua família? Deus tem promessas para nós. Quando Ele faz aquele chamado para nós, irmãos, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a condição. Ele não te promete nada. Mas nós servimos e seguimos a um Deus que é generoso, é abundantemente generoso. E esse Deus, em muitas passagens, Ele diz que se nós crermos nele, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Se nós crermos no Senhor, nós desfrutaremos da vida eterna, e a vida eterna é conhecer a Jesus e ao Deus que enviou Jesus. Essa é a promessa dele para nós. E a última: quem nós temos sido como igreja? Convertedores ou abençoadores? Qual tem sido a nossa mentalidade como igreja? Nós estamos aqui para ser convertedor de almas ou para ser abençoadores de pessoas? Há quanto tempo nós estamos aqui? Há mais de 50 anos. Nesses 50 anos, será que nós somos mais convertedores ou abençoadores? Há quanto tempo você está nesta igreja? Você tem sido mais convertedor ou abençoador? Quantas pessoas você tem conduzido a Jesus?
Quantas pessoas você tem reconciliado com o Senhor Jesus através da sua vida? Se as nossas decisões estão nos levando para mais perto, para mais longe de Jesus, estão nos fazendo parecer mais com o mundo ou com a igreja institucional, se nós não temos noção ou não temos consciência das promessas de Deus para nós e para a nossa família, e se a nossa mentalidade tem sido de convertedores, nós abandonamos o primeiro amor. Nós estamos nos afastando e temos que voltar aonde nós caímos. Se isso requer de nós, apaga tudo e vamos começar de novo, amém. Amém. Mas isso requer disposição de coração. Isso requer busca, entrega e novas decisões direcionadas por Deus para as nossas vidas, para que possamos nos tornar abençoadores. O desejo do meu coração, irmãos, desde que eu tive um encontro com Jesus e desde que eu assumi esse ministério como pastor, é de ser um abençoador de pessoas, é de alcançar e reconciliar pessoas, de fortalecer famílias, através desse evangelho que cura, que libera, que liberta, que restaura, que reconcilia pessoas com o Senhor. E essa é a mentalidade que eu quero que a nossa igreja tenha. Uma igreja abençoadora, que tem consciência das promessas de Deus e que toma decisões que cada dia nos fazem mais parecidos com Jesus e nos tornam luz no meio das trevas. Eu quero te convidar para orar comigo nessa hora. Orar para que o Senhor nos faça abençoadores de pessoas. Deus Santo e Poderoso, graças te damos, porque o Senhor derrama bênçãos em nossas vidas, para que nós possamos ser bênção e nos tornemos bênção na vida de outras pessoas. Bendito, louvado e grandioso seja o teu nome no nosso meio. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito